Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 12 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não basta sofrer por Jesus. Necessário é sofrer até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Não basta Jesus ter te salvado. Precisa também que você se salve perseverando até o fim. Na longa e sofrida caminhada da vida, Jesus nos ensina a sermos prudentes e simples, como as pombas. Precisa se cuidar para não perder a graça. Quem está em pé, cuide de não cair. De São Paulo aos Coríntios. Hoje, portanto, posso me perguntar: quais cuidados eu tenho para não levar um tombo, para não perder a minha caminhada, para me fortalecer sempre mais? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Precisa entender bem cada palavra que Jesus pronuncia. Parece absurdo que um bom pastor igual a Jesus, que dá a vida por suas ovelhas e enfrenta os lobos para defendê-las, que seja ele mesmo que joga suas ovelhas na boca dos lobos. O que Jesus quer dizer? Em primeiro lugar, a vida destas simples e humildes ovelhas são um testemunho do poder de Deus. Se uma ovelha consegue enfrentar um lobo faminto e feroz, então Deus existe de verdade. A mensagem de Deus passa somente na paz, na inocência, na calma, nunca através da violência e da força. Esse é o estilo de Deus, um estilo de amor, um estilo de proposta. Se quiser, diz Jesus, se quiser ser perfeito. Jesus propõe e deixa à pessoa a livre resposta. Jesus acredita de verdade na liberdade de uma pessoa até o fim. Deus criou o ser humano livre, com seu livre-arbítrio, e ele não tira isso por nenhum motivo. O diabo só consegue acorrentar a pessoa, prendê-la e amarrá-la com seus vícios.
O diabo tira a liberdade, mas Deus a dá em cada momento. A verdade e o amor não precisam de armas para se impor. Elas se impõem por si mesmas. No final, a vitória é sempre delas, mesmo que nesse mundo pareça o contrário. O sofrimento é o outro rosto do amor. O amor não condena ninguém, e para conquistar o coração de uma pessoa, não se pode agir com violência ou imposição. O caminho de Deus deve ser acolhido e correspondido com liberdade, com consciência, com decisão. O anúncio feito de forma humilde, desarmada, conquista os corações mais duros. Vice-versa, quem chega com a espada desembainhada será acolhido por uma outra espada, do outro lado. Vocês se lembram de São Francisco? Todo mundo ia para as cruzadas com couraça e lanças, e São Francisco foi descalço, com sua santa pobreza e humildade. Foi capturado e conseguiu chegar até o sultão, que ficou atingido pela coragem desse pobre e humilde homem. Francisco dizia ao sultão: vim para falar de Jesus e da tua conversão pessoal. Quem não se converte será condenado eternamente. O sultão teria podido matá-lo em qualquer momento, cortá-lo em pedaços, como os muçulmanos faziam naquele tempo com os cristãos. Mas ficou admirado pela coragem deste pequeno homem que arriscava a sua vida para salvar a vida dele, a vida de um sultão, do fogo do inferno. E o deixou voltar para a Itália, lhe deu muitos presentes, inclusive a possibilidade de cuidar de muitos centros religiosos na Terra Santa. Sem armas, Francisco conquistou o coração do sultão. Conquistou mais do que os exércitos armados até os dentes. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Podemos lembrar aqui também do testemunho do início da evangelização do Japão. São Francisco Xavier, com muito custo, conseguiu chegar no Japão, terra completamente diferente da Europa, de onde ele havia saído. Ele e o seu companheiro alcançaram uma pequena cidade e decidiram pregar numa praça onde havia um mercado. Os dois não sabiam falar bem a língua japonesa, e ainda mais, os japoneses tinham um modo de pensar bem longe do que os dois frades diziam. Eles não entendiam esse Jesus, Filho de Deus, que pregava o amor e o perdão. Quem pregava era o amigo de São Francisco Xavier, porque ele sabia falar um pouco melhor. No final, um homem que estava no meio do povo cuspiu na cara dos dois e disse: vamos ver como é esse perdão. Os dois se limparam e continuaram a anunciar. Depois de alguns dias, esse homem os procurou e disse: se a religião de vocês dá tanta força para resistir ao que fiz, então vocês pregam a verdade, e eu quero me batizar. Foi o primeiro japonês batizado. Depois, muitos daquela pequena cidade se batizaram, e daí partiu a conversão do Japão. Atrás de tudo isso que Jesus nos pede está o convite ao martírio. Esta palavra significa, antes de mais nada, testemunho. O significado de martírio, em grego, é testemunho. Jesus que disse: não temeis aqueles que matam o corpo e nada podem fazer contra a alma, nos convida ao sacrifício supremo como supremo testemunho. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará à morte os filhos, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo.
O testemunho perseverante, sem violência nenhuma, na calma e na paz, é isso que converte as pessoas. Este é o modo que o reino de Deus tem para caminhar, para crescer e chegar em todo canto. Nada devemos temer, porque o reino de Deus tem uma força inacreditável e consegue vencer qualquer crosta que tente tampá-la. Mas é necessário anunciar igual cordeiros, com um sorriso nos olhos, a palavra amiga nos lábios, a prontidão para ajudar nos braços, a rapidez nos pés e o raciocínio santo e rápido no cérebro. Agora, irmãos, vamos voltar ao nosso trecho e deixar que ele penetre profundamente no nosso ouvido e no nosso coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Vamos parar um pouco e escrever as frases que mais nos atingem. Neste momento podemos escolher o nosso propósito que nos ajude a viver pelo menos um pouco que Jesus nos pede.
Vamos dedicar mais um minuto para ver bem de qual forma podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Paz e alegria a todos. Com a força do amor, paz e alegria a todos. Anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia, vem falar por mim, misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Tão pequeno sou, até os homens temem. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia, vem falar por mim, misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo,
para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. Confia em mim, anuncia-me, vai. Confia em mim, anuncia-me.